Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Ouve todos os povos, preste atenção, ó terra, em sua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor desde o templo da sua santidade, porque eis que o Senhor, ele sai do seu lugar, e ele descerá e andará sobre as alturas da terra, e os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fenderam, como a cera diante do fogo, e como as águas que se precipitam em um abismo. Eu acabei de citar Miqueias, capítulo 1, verso 2 ao verso 4. Miqueias foi um grande profeta de Deus. Eu quero desde já agradecer ao Senhor, porque a sua grande misericórdia, como disse o profeta Jeremias, que são as causas de nós não sermos consumidos. Quero agradecer muito a Deus, que Ele tem me abençoado e tem me ajudado, tem me dado força física, força emocional, e graças a Deus tudo está correndo bem. Eu quero agradecer a todos que estão sempre na audiência do nosso programa Despertar com Jesus. O programa Despertar com Jesus, todos sabem que é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme Ele prometeu em Malaquias 4, 5 e 6, que Ele enviaria um profeta no espírito e virtude do profeta Elias. Que Deus abençoe toda a nossa audiência espalhada por todo o planeta, em especial ali em Moçambique. Desejo a todos um bom dia, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero entrar num assunto muito terrível, mas temos que falar. Nós vamos ler hoje no livro de São Mateus, no capítulo 26, do verso 36 ao 41. É um assunto já de muitos milênios, né? E isso acontece. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre essa oportunidade, sobre tentação. Antes de nós ler as escrituras em São Mateus 26, verso 36 ao 41, nós vamos ouvir uma linda faixa musical com o Gedásio e o João. O hino é A Folha Seca, mas não é a Folha Seca do Jair Pires, é outra letra, mas que Deus abençoe. E vamos que vamos ouvir essa linda faixa musical com o Gedásio e o João, Folha Seca. Folha seca é a vida do homem sem Deus. No passado assim era eu, pois o vento me dominava. Sem esperança, como um cego eu andava. Meu amigo eu precisava que pudesse me guiar. De repente, alguém apareceu e me disse: filho meu, o que queres que eu te faça? Ao ouvir tua voz logo senti
esse alguém que estava ali foi Jesus que comigo falava. Deixa o mundo de ilusão, se abrir o seu coração, eu irei fazer morada. Estamos apresentando Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Tentação. Aqui nós vemos que o próprio Jesus, São Mateus 26, do 36 ao 41. Jesus estava lá no jardim de Getsêmani. Então Jesus chegou com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani. E ele disse para os seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E ele, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele começou a entristecer, a angustiar muito. E então disse, Jesus dizendo para os seus discípulos: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Fica aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, Jesus prostrou o seu rosto, orando, e ele dizendo: meu Pai, se é possível, Pai, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou eles adormecidos e disse para Pedro: então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Senhor eterno Deus, Pai celestial, aqui está esse homem digno, Pai, mas o Senhor sempre tomou as coisas vis desse mundo, e eu estou aqui à mercê do teu poder, do teu Espírito, Pai. Eu quero nessa oportunidade falar um pouco de algo, Pai, que aconteceu no céu e aconteceu na terra, Pai. Eu suplico aquilo que eu não puder explanar, que o Senhor Espírito possa, meu Deus, penetrar nas almas, nos corações dos ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero falar um pouquinho sobre tentações. Nós sabemos que a tentação, ela é remota. E ela acontece que a tentação, ela vem através do engodo, do engano. Vocês sabem que a tentação, ela não começou praticamente na terra. Ela começou no céu. Aqui, vocês vão encontrar no livro de profeta Isaías que o Lúcifer, ele era um anjo de luz.
o profeta Ezequiel diz que ele andava no meio das pedras fogueteadas. Então ele não era um anjo caído ainda. Mas um dia o diabo seduziu ele. E aqui no profeta Isaías, no capítulo 14, diz assim, a verso 13. E o Lúcifer dizia assim: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus. Eu exaltarei o meu trono. E no monte das congregações eu me assentarei, na banda do lado do norte. Eu subirei acima das altas nuvens. E eu serei semelhante ao Deus, o Altíssimo. E contudo, será levado para o inferno e ao mais profundo do abismo. E nós vemos que aqui no verso 19 de Isaías 14, diz: mas tu foi lançado da tua sepultura e como um renovo abominável, e como uma veste de mortos, atravessado a espada. E nós vemos que ele foi lançado dos céus. Nós vemos que aqui foi levado uma terça parte dos anjos. A Bíblia chama até de anjos caídos. Lúcifer, ele não era um anjo, mas um dia ele se rebelou contra Deus pela tentação. E nós sabemos, irmãos, que a tentação, ela tem dois tipos de tentação. Tem a tentação humana e tem a tentação espiritual. A tentação humana, ela acontece depois da tentação espiritual. O apóstolo São Paulo chega a dizer, em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 13, ele disse que a igreja de Coríntios, ela estava sofrendo apenas tentação humana. Não era uma tentação espiritual. Mas aqui nós vemos que Jesus Cristo, ele disse: vigiai, orai, para não entrar na tentação. Agora, na oração Pai Nosso, é uma oração que pouquíssimas pessoas sabem ela de cor, mas lá tem uma parte que fala: não deixeis cair em tentação. A palavra cair em tentação e entrar em tentação, ela tem o mesmo vocabulário. Agora, Jesus não fala que nós não seremos tentados. Que o próprio Jesus, ele foi tentado em tudo. Jesus foi tentado em tudo. Em todo aspecto que o homem passa, Jesus foi tentado. Uns teólogos acham que Jesus deve ter tido um caso com Maria Madalena, mas isso daí não é correto. Porque ele foi tentado, mas ele não caiu. Eu creio que se foi Pedro, foi Tiago, e diz assim: sujeitai-vos a Deus e resiste o diabo, que ele fugirá. Mas Jesus não falou que nós não seríamos tentados. Que a tentação, ela veio para nos provocar, para nos fazer um teste. Que nem nós sabemos por que a raça humana, ela caiu, foi jogada por terra. Inclusive o apóstolo São Paulo chega a dizer que nós estávamos destituídos da presença de Deus.
Por que nós estávamos destituídos? Por causa da tentação. E a tentação, ali do livro de Gênesis, no capítulo 3, foi uma tentação espiritual. Você pode ver que a tentação, primeiro, que eu falei, ela é espírito, depois que ela veio a consumação da carne. E ali nós vemos no capítulo 3 de Gênesis, que o diabo, né? Ele ali pregou, enganou Eva. Com o quê? Com o evangelho, com a palavra de Deus. E a palavra engodado quer dizer enganado com falsas promessas. E vocês podem ver que ali no livro de Gênesis, capítulo 3, todos nós é conhecedor dessa passagem, porque aqui o diabo, a serpente, ela quis mostrar para Eva algo melhor. É que eu te falei, o engodo vem de falsas promessas. E aqui nós vemos que no capítulo 3 de Gênesis, que aqui está havendo aquele diálogo, né? E justamente a tentação acontece porque nós se envolvemos com o diálogo. E Eva se envolveu com o diálogo com a serpente, que era o diabo. E diz aqui que, ora, a serpente era mais astuta do que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse para a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, o diabo, né, a serpente, não, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore do que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para não morrer. Aí disse a serpente, não, certamente não morrereis. Às vezes você está vendo, já é uma falsa promessa. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comer, vocês abrirão seus vossos olhos e será como ele. Mas Adão era como Deus aqui na terra. Adão, ele não precisava arrumar nada, uma engenharia para mudar um monte de um lugar. Adão não precisava pegar uma vara aí que nem nós faz para derrubar uma fruta de um pé de um pomar para nós chupar ou comer. Não precisava. Ela vinha na mão dele só pelo poder da palavra falada. E agora veja bem, o diabo, não, é que vocês vão ter as suas mentes, vocês vão ser que nem Deus. Aí quando ela provou, aí ela viu a desgraça feita. Então você viu que primeiro foi uma tentação espiritual. E o profeta William Marion Branham, nosso profeta que nós queremos na mensagem que ele pregou, que veio no Espírito e virtude do profeta Elias, ele disse que logo, quando as igrejas se ajuntar, um concílio ecumênico ser concluído, aí vai haver uma grande tentação. E essa tentação vai ser uma tentação espiritual. Não vai ser uma tentação carnal, vai ser uma tentação espiritual. E eu já preguei aqui, em pregações anteriores. Nós vamos ficar proibidos de adorar a Deus. Os nossos templos vão ser fechados, vão ser lacrados. Vai se transformar em paiol de pólvora. Pastor não vai ter mais direito de orar por ninguém. Se ele for orar, é perigoso tomar um tiro na cabeça e morrer. É tentação espiritual. E isso vai acontecer. Queira ou não queira, isso vai acontecer muito em breve.
Mas, nessa hora, Deus também vai estar conosco. Nós temos aqui também uma passagem de adoração espiritual, e aqui nós vemos que a tentação. Você sabe que o diabo, ele não é onisciente, ele não sabe como Deus sabe das coisas, mas Deus sabe. E aqui no capítulo 3 de Daniel, vocês sabem que Daniel tinha junto com ele mais 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. E vocês veem como é que o diabo ele é astuto. E ele sabe que com a tentação espiritual, ele tem força para derrubar. Mas ele não derrubou, não. Aqui no capítulo 3 de Daniel, vocês vão encontrar que o rei Nabucodonosor, ele ficou sabendo que ali tinham os jovens, que eles tinham um costume diferente. E eles foram levados da Babilônia, de Jerusalém para a Babilônia, lá sequestrado, e lá eles não comiam o manjar do rei. Então eles tinham um costume diferente. Aí, aqui nós encontramos que levantaram ali uma estátua. E aquela estátua, você vê como é que é a estátua. A estátua não era de uma outra coisa, não. Era de um servo de Deus, do profeta Daniel. O diabo, ele é esperto. Através de Nabucodonosor, mandou fazer aquela estátua de ouro, mas era a figura de Daniel, do profeta Daniel. E ali saiu então um edito que as pessoas, quando ouvissem o toque da buzina, ali tinha que se prostrar diante daquela estátua. E esse judeu aqui, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não adoram a imagem. Um judeu não adora a imagem. E aqui então nós encontramos, no capítulo 3, que o Nabucodonosor, verso 13, mandou com a ira e com furor, ele mandou introduzir na presença dele Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí ele falou assim para ele: mas é de propósito que vocês não querem servir os meus deuses? Olha só que tentação. Não quer servir o meu Deus? Nem adorar a estátua de ouro que levantei? Agora, vocês estáis prontos quando ouvir o som da buzina, ou do pífaro, da cítara e da harpa e tudo mais. Mas o Sadraque e o Mesaque e Abednego disse assim para o rei Nabucodonosor: nós não necessitamos te responder, ó rei, sobre esse assunto. Nós sabemos que é uma tentação terrível, mas nós vamos vencer. Aí, não fica sabendo, rei, que nós não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou, que levantaste. Então, o Nabucodonosor se encheu de furor. O diabo vai ficar enfurecido, hein? Não vai pensar que ele vai ficar com essa carinha de anjo que ele está por aí, não. A palavra de Deus diz que está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ali no verso 4, 5, 6, ele está lá, assentado, parecendo Deus. E a hora que a igreja subir, o diabo vai descer em totalidade nesse homem. E ele vai fazer prodígio e vai haver uma verdadeira destruição. Então, aí mandou aquecer a fornalha. Aí o Nabucodonosor falou assim: então vai lá, aquece 7 vezes a fornalha. E ele, quem sabe, falava para Sadraque, Mesaque e Abednego: vocês não querem adorar o meu Deus e nem a estátua que eu levantei? Eu vou mandar esquentar
a fornalha 7 vezes mais. Eu acredito que Sadraque, Mesaque e Abednego, aquilo ali não causava temor na vida dele, não. Porque ele sabia que Deus era capaz. E ele ainda falou, o nosso Deus é capaz de nos livrar. Mas se ele não nos livrar, nós também não vamos prestar diante dessa estátua. E vocês sabem que lançaram esses 3 jovens na fornalha, ali. Aí, o rei chegou, chamou o soldado, falou, mas vem cá, não foi 3 que foi jogado lá, na fornalha? Fala, foi 3, ué. O Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Ué, mas por que tem outro lá dentro, lá? Eles não sabiam que quem estava lá dentro era Deus. Aí, pegaram os documentos, conferiram, tá certo, ó, os 3. Mas eu tô vendo um outro lá dentro. Aí Nabucodonosor pensou, veja só, o que ele chegou a dizer. E juntaram os satrapas, os prefeitos, os presidentes e tal, e disse ainda que para eles se humilhar. Olha, foi feito um decreto pelo qual todo povo, nação, é o que vai acontecer, nações, língua, seja todos os povos do mundo, vai adorar a besta e a sua imagem. Veja bem, foi feito um decreto que Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas também sejam muro, e o quanto não há outro Deus que possa livrar como ele. Então, nós vemos que eles, quando tiraram eles lá de dentro, não sequer não queimou nenhum cabelo do braço não queimou, nenhum fio do cabelo da cabeça não queimou. Porque Deus estava lá dentro. Nós também temos aqui uma outra escritura que é a respeito do Daniel. Vocês sabem que Daniel, olha só como é que é. Hoje, você vai na igreja, tá lá o pastor, irmão, vem no cu de oração, irmão, vamos orar. Hora de noite, hora de dia, todos os dias, todas as horas, vamos lá pro monte orar. Você vê como é que o diabo, ele é cínico, ele é traiçoeiro, ele é tentador? Que começaram a perseguir o Daniel, não é porque ele roubava, não. Não é porque ele estrupava, não. Só porque ele adorava a Deus 3 vezes no dia. Ele abria a janela do seu quarto para a banda de Jerusalém. Ele abria lá para a banda de Jerusalém. E lá 3 vezes ao dia ele orava. E ali, então, nós vemos aqui no capítulo 6 de Daniel, que saiu lá um edito. E esses soldados quiseram assim, e estes homens disseram, olha, nós nunca acharemos ocasião. Ele não rouba, ele não mente, ele não faz mal para ninguém. Nós nunca achamos ocasião alguma contra esse Daniel. E se não procuramos contra ele na lei do seu Deus, essa perseguição que vai vir é por causa de adoração diferente. Não é por causa de nada, não. Não é porque ninguém está roubando, está matando, não. É por causa de adoração diferente. Jesus disse em São Mateus, capítulo 4, verso 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vai sair da boca de Deus. Esses pregadores aí nos púlpitos, eles não estão se alimentando de toda a palavra, estão se alimentando de uma parte da palavra. Então, aqui, nós vemos no capítulo 6 de Daniel, que
Eles foram procurar, achou um motivo, né? Achou um motivo para poder havia aquela tentação sobre Daniel. E esses homens aqui então disseram diante do rei: Daniel é um dos que é transportado lá de Judá. Não tem feito caso de ti, ó rei, do seu edito. E ouvindo então o rei o negócio, ficou tão assim penalizado a favor de Daniel, mas propôs no seu coração de livrar até o pôr do sol. E ele trabalhou para salvá-lo. E aqui nós encontramos, no capítulo 6, verso 16, e o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram ele na cova do leão. O rei aqui era um cínico. Ele estava penalizado coisa nenhuma. Ele é um cínico, ele é um mentiroso, ele não estava penalizado coisa nenhuma. E mandou trazer Daniel. E falando disso: ó Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Então, foi trazido uma pedra e foi posta na boca da cova. E o rei selou ainda com o seu anel. Por isso que eu falo, a penalização dele é cínica. Selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse aquela tentação. E aqui vocês sabem que quando lançaram Daniel na cova, eles tinham deixado os leões em jejum muitos dias. Porque sabia, né? Leão é faminto por carne, carnívoro. Ficam vários dias em jejum. Eles pensaram: na hora que jogar Daniel lá dentro, vai virar só um sanduíche na boca deles. Mas na hora que jogaram Daniel na cova lá, Deus estava lá na cova. Os leões deitaram. Daniel passou a noite. O Daniel não tinha uma cama naquela cova. Mas Deus fez com que o leão fosse uma cama para Daniel. Daniel se deitou ali, naquela cama lá, dos leões lá. Ele fez o leão de cama. Passou a noite. Aí no outro dia, para nós já indo para o encerramento, o rei se levantou cedo. Levantou cedo. Olha a cinicidade dele aqui. Você acha que Deus livrou Daniel por causa de jejum de um falso, de um mentiroso, de um demoniado? Não, Deus não livrou Daniel por causa do jejum do rei Nabucodonosor, não. Então o rei dirigiu para o palácio, passou a noite ali em jejum, não deixou trazer nada de sua presença. E pela manhã cedo ele se levantou e foi com pressa na cova dos leões. E quando chegou na cova dos leões, chamou por Daniel. Ele chegou com aquela voz triste, né? Cínica. Daniel, Daniel. Quem sabe ele pensou: Daniel, uma hora dessa, já foi até digerido no intestino dos leões. Chamou Daniel com voz triste, falando: Daniel. E o rei disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar? Deus não livrou Daniel, não foi por causa do jejum do rei, não! Foi por causa do Deus de Daniel que ele servia. Se você serve a Deus de coração, corpo e alma e espírito, você vencerá a tentação. E aqui, dá-se por acaso que a quem tu continuamente serve tenha podido te livrar, o meu Deus enviou o seu anjo. Então você vê, lá na fornalha, o anjo do Senhor estava lá. Era o próprio Deus que estava lá. E aqui esse anjo, que era o próprio Deus, enviou o seu anjo. Veja bem. E
e fechou a boca do leão, para que não fizesse dano algum, porque eis que achava em mim inocência diante dele, e também conta. E aqui, para nós terminar, diz a história que... Aí o rei falou assim, será que tem diferença de o nosso Deus, que nós adoramos, para o Deus de Daniel? Aí chamou lá um soldado que jogou Daniel lá. Aí falou para o soldado, agora pega esses 3 aqui, joga lá dentro da cova. Na hora que chegou lá embaixo, pss, tem diferença ou não tem diferença? Você que ama Deus, você que serve a Deus, você que ama o seu próximo, como a ti mesmo. O próprio Jesus diz que o maior mandamento não é construir casa em condomínio. O maior mandamento não é ter o dom de língua, falar em língua estranha, não. O maior mandamento é você ter amor. O amor, aquele amor verdadeiro. Você não suporta ver o seu irmão, o seu próximo, está sofrendo e você não fazer nada. Que Deus abençoe todos vocês, meus queridos ouvintes. Que a graça do Senhor seja com todos vocês. É a minha humilde oração. Os que estão enfermos serão curados ao ouvir essa palavra. Os que estão perdidos encontrarão a salvação. Os que estão tristes vão ser consolados. É a oração que eu faço a ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo.